Olá meus caros, aqui no ICC, outra partida de 5 minutos, já no pool de abertura, aguardando o adversário EAG Acunha, do Brasil, 1916. Peão do rei, ele deve, vamos ver qual é a resposta aí do nosso compatriota, está pensando. C5, siciliana, cavalo F3, certo, linha principal, peão toma, cavalo toma. Cavalo F6, cavalo C3. Cavalo C3 agora. A6, variante Najdorf, não é isso? A6, variante Najdorf. Bispo E3. Seguido depois de F3. Uma Najdorf, Scheveningen, estrutura Scheveningen. Porco-espinho, né? Meu plano aqui, dama 2, grande roque, G4, chamado ataque inglês. Dama D2, talvez ele faça o roque agora, eu faço o grande roque, agora o plano é avançar peão a G4. Ataque em alas opostas do tabuleiro. Bispo B7, talvez agora G5, talvez H4. Talvez até rei B1. Rei B1 é bem profilático esse lance. É bem... Aqui tem uma sequenciazinha de lances. Cavalo toma. Cavalo toma, bispo toma, cavalo 2 para centralizar melhor o cavalo. Bispo toma, né? E agora cavalo 2 com duas ideias. A primeira, centralizar o cavalo ganhando um tempo atacando o bispo. Outra ideia, fazer G5, porque esse cavalo H5, o cavalo G3. E aí esse cavalo de H5 toma meu cavalo branco de G3, peão toma e abriu a coluna. Então tem duas ideias aqui. Meu próximo lance deve ser o G5. Vamos supor que ele faça aqui torre C8. Torre de A em C8. Eu faço G5. Se ele fizer cavalo H5, vou responder com esse intermediário, atacando o cavalo. Se cavalo H5, provavelmente cavalo G3, tá? Repito, cavalo toma, peão toma. Aí ele não aceitou. Só que dama D toma E5 ou bispo G2 nessa posição. Bispo G2 para reforçar a defesa desse peão. Só que, e também reforça a defesa, coloca a defesa em F3, porque ele está fazendo agora um cavalo E5, que atacaria F3. Agora, D toma E5, mas ele faz bispo toma E5, ele está com o bispo muito bem centralizado. Bispo 2, vai desenvolvendo peça, reforçando o controle meu da casa E4. Agora, lá o plano de ganhar o tempo, ele deve voltar com esse bispo. Bispo B7 provavelmente, e talvez toma D5, talvez, porque ele perderia de novo o tempo se tomar de bispo, voltando com o bispo para D5, tá? Ele deve fazer bispo B7, provavelmente aqui toma D5, se bem que eu tenho F4 também. Difícil saber qual que é o melhor aqui. Até H4 eu tenho, eu vou fazer H4, tá? Seguindo o plano lá de avançar os pesos. Parece que tudo aqui é razoavelmente bom. O F4 naquela posição, H4, talvez até D toma E5, porque se ele tomar de bispo, ele está perdendo tempos aí com o bispo. Ele deve estar vindo agora na casa C4, atacando meu bispo, atacando minha dama. Eu adoraria fazer um B3 aqui, mas que parece que enfraquece bastante. Aí. Eu vou fazer o B3. Esse lance existe em algumas análises, tá? Em algumas variantes existe esse lance, B3. Tirando a entrada do cavalo da casa C4, onde atacaria o bispo e atacaria a dama. Peão toma, peão toma. Talvez dama C7 agora, colocando pressão aí, principalmente nessa casa aqui que está um pouco enfraquecida.
Vamos avançar. Vamos avançar, porque um plano aqui é fazer G6. E se peão de F7 toma G6, cavalo toma E6, atacando a dama, atacando a torre em F8. Meu bispo está atacado, vou tirar do ataque. Esses bispos são bem importantes nessas posições. Posição aberta, né? O bispo atua bastante. Talvez ele faça agora uma torre de F em D8, colocando a torre na coluna que tem a dama, ameaçando agora um E5 talvez, tá? Aí eu tenho que tirar a dama agora. Vou fazer aqui um dama E2 atacando o cavalo dele. Dama E2 atacando o cavalo. Ué. Dama toma cavalo. Tá errado isso? Se peão toma. Tá, eu tô soltando. Ok, compreendi. O que ele quer é o seguinte, ele vai tomar aqui de peão e esse ponto agora está fraco. Tem que voltar defendendo o ponto C2, porque ele está ameaçando dama toma C2. Só que ele está com o peão aqui sob pressão. Estava, né, com o peão sob pressão. Bispo toma B4. O número de peões está igual para cada lado e ele está com colunas abertas aqui. Eu vou colocar uma torre em G1, torre em F1. Tem esse? Torre toma, e aí? Bispo F6? Ameaçando dama C3 mate. Mas aí eu tenho talvez torre D3. Para quê? Para impedir a chegada da dama na casa C3. Porque dama C3, dama B2 mate. Talvez trazer a outra torre para... Mas bem que essa casa D8 está bem controlada pelo bispo. Ele está com um par de bispos, tá? Está me ameaçando mate aqui. Vou ter que fazer um C3 para tirar o mate. Mas ele tem que fazer torre toma C3. Torre toma. Torre C1. Se peão toma. Eu não posso tomar de imediato, porque eu vou perder peça. Então eu vou colocar torre C2, talvez com a ideia de dama 1, montando um ataque aqui. Ele está com um peão de vantagem, está jogando bem, está jogando melhor. O tempo dele está um pouco inferior, ele só tem 1 minuto no relógio. E é melhor eu começar a pensar em alguma coisa mais interessante aqui. Dama G4. Estou chegando, dama F5. Diminuindo a força do ataque dele. Trocando peça. O tempo dele está bem pior. Não tão pior, mas está inferior. Dama A5. A toma B3. Definitivamente eu não estou bem nessa posição. Torre de D em C3, porque senão ele está chegando com mate. Se bispo toma, rei D2. Se bispo toma, dama toma. Bispo volta defendendo. Procurando guardar aqui contra o ataque. Rei E2, porque foi cheque. Se dama 2, dama 2. Torre 8, rei D1, único. O tempo dele está inferior. Está caindo. Se torre D8, rei E1. Dama G2. Ops. Caiu o tempo dele. Definitivamente. Aqui, ele cometeu alguns erros no final. Vamos para a análise, a gente retorna. Ok.
Após aí umas breves análises, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Essa é a variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo E3, E6, F3, bispo E7, dama D2, roque, grande roque. Nós estamos aí com o ataque inglês, né? O ataque inglês que é caracterizado pelos lances bispo E3, F3 e grande roque, tá? Bispo E3, F3 preparando o futuro G4 e grande roque. As negras têm a chamada estrutura hedgehog, que em português significa porco-espinho. Por que porco-espinho? Olha as casas que os peões controlam. Não parece isso aqui um porco-espinho? Né? Então é chamada estrutura hedgehog. B5, G4, roque em alas opostas, né? Então o ataque está em alas opostas, bispo B7, rei B1, colocando rei em segurança, sempre excelente fazer esse lance. Cavalo C6, e aqui conforme dito na partida, o plano de trocar os cavalos e recolocar o cavalo. O cavalo tem planos de chegar em D4 ou em G3. Aqui as negras já fizeram D5, lance que já clama pela igualdade, as negras estão dizendo que estão iguais na posição ao fazer esse D5. Se torre C8, tem uma armadilha que as brancas têm que ter muita atenção aqui. Se fizessem G5, estariam já perdidas, por incrível que pareça, nessa posição. As brancas estariam praticamente perdidas. Porque aqui tem um golpe típico desse tipo de posição, que é cavalo toma, peão toma, e aí o bispo toma, olhando junto com a torre a casa C2, tá vendo? Então, lá, G5 sacrifica o cavalo, exclamação, peão toma, bispo toma. Não só pressão violenta em C2, como também atacando a torre. Então, se eu defender o ponto C2, por exemplo, fazendo o lance torre C1, torre de D em C1, defendendo C2, cai a torre. As negras estão praticamente ganhas nesse tipo de posição. Voltando lá, após então o cavalo E2, D5, exclamação, corretíssimo lance, G5 foi o que eu fiz. Ele me atacou no centro do tabuleiro, eu respondi com um contra-ataque no flanco. Cavalo D7, bispo G2, colocando uma defesa no ponto fraco E4, torre C8, as negras estão jogando muito bem a partida, cavalo D4, ganhando um tempo aí atacando o bispo, que volta para B7, e agora eu fiz H4, tentando gerar eu mesmo o ataque aqui na ala do rei. A análise da máquina diz que seria melhor fazer o lance F4, que dentre outras coisas impede a chegada do cavalo em E5, onde vem para C4 atacando o bispo, atacando a dama, né? Então F4 guardando a casa E5. Se D toma E4, tem um golpezinho bacana aqui, cavalo toma, peão toma e dama toma. O material agora está igual, a posição está igual, mas olha a estrutura de peões das negras, está bem deteriorada. Isso aqui no final pode, com uma certa facilidade, levar à derrota das negras. Então eu fiz H4, após bispo B7 eu fiz H4, cavalo E5. Então, contra esse incômodo cavalo em C4, contra esse incômodo cavalo em C4, eu fiz um lance aqui que a máquina considera duvidoso, B3, para guardar essa casa. Melhor teria sido dama C1, se cavalo C4, eu tiro o bispo, por exemplo, para F4 ou para F2. Então, eu fiz B3, a minha posição vai ficar um pouco difícil aí, após D toma E4, F toma E4, dama C7, pressão no ponto C2. Eu fiz H5, tentando aí criar meu contra-jogo, tentando criar um ataque na ala do rei, cavalo G4, atacando o bispo, que se defendeu indo para G1, torre de F em D8. A torre já está aí muito bem colocada, todas as peças negras estão jogando muitíssimo bem. Dama E2, E5, com a ideia de remover esse cavalo que defende a casa C2. Se o cavalo sai e se a dama sai, por exemplo, agora a dama toma G4, toma D4. Se eu caísse na besteira de fazer torre toma, a dama já capturaria lá o ponto C2. Então, dama E2 defendendo a casa C2, né? Ele fez bispo toma G5, bispo toma D4, torre toma D4, lance interessante, porque ele quer agora atuar na diagonal negra, ele quer atuar nessa diagonal. Então, por isso que ele fez um excelente sacrifício de qualidade aí, bispo F6, e agora se minha torre voltasse para D1, dama E5, e as casas negras dessa diagonal, dessa grande diagonal, estão muito enfraquecidas.
a ameaça dele, claro, mate em A1 ou em B2, tá? E se C3 agora já teria aí bispo toma E4, e se bispo toma, dama toma C3, com a ideia de mate em A1, ok? Por isso que após bispo F6 eu fiz torre D3, para poder guardar a casa C3 contra a chegada da dama. Ele fez lá dama E5, ameaçando mate em B2, mate em A1, eu fiz C3 para impedir a entrada da dama, e agora se torre toma C3, teria, isso aqui é uma análise que leva à igualdade. Torre toma torre negra, dama toma C3, E5, olha que interessante. Barra o ataque na diagonal, ataca o bispo de B7. Se agora bispo toma, dama A1 cheque, rei C2 com igualdade na posição. Após então, dama E5, C3, B4, tentando quebrar a estrutura do roque. Finalmente essa torre de H entra em jogo, torre C1, tentando botar defesa no ponto C3, bispo toma, peão toma, melhor dizendo, torre C2, A5. Está jogando muito bem aí o jogador de negras. Dama G4, a minha ideia era trocar as damas. A4, dama F5, a máquina considera esse lance duvidoso. Melhor teria sido, segundo a máquina, dama D7, um lance mais ativo. Bispo A6, torre D6 com igualdade, mas aí difícil analisar isso numa partida ainda mais em blitz. Dama F5 propondo troca, dama B8 ele não aceita a troca, dama A5 tentando trazer estabilidade para essa estrutura, A toma B3, a vantagem das negras aqui já é decisiva, A toma B3, bispo toma E4, bispo toma E4, torre B, dama B3, cheque, a vantagem das negras é decisiva, rei C1, e agora o melhor para ele teria sido fazer o lance exclamação, dama B2, teria que fazer torre toma, peão toma, rei D2 e promove a dama. Vantagem decisiva das negras. O lance torre B8 leva à igualdade na posição após torre toma C3, dama B1. Se aqui bispo toma C3, torre toma com leve vantagem das brancas, tá? E após torre de D toma C3, dama B1 cheque, rei D2, leve vantagem das brancas. Tentando tirar aqui uma conclusão da partida, para aprender alguma coisa aqui, após bispo B7, rei B1, cavalo C6, cavalo toma, bispo toma, cavalo E2, ele teve aí o excelente D5, G5, cavalo D7, bispo G2, torre C8, cavalo D4, bispo B7. O aprendizado que fica é esse lance F4, bem interessante esse lance, guardando então a casa E5 contra a chegada do cavalo. Legal? D toma E4, aí seguiria cavalo toma E6, peão toma, dama toma D7. Se as damas são trocadas, o final está bem próximo aí, o final de jogo, e repito, essa estrutura de peões deteriorada das negras pode muito bem levar à derrota aí do exército negro. Pessoal, obrigado.